eu senti muita vontade de falar dessa autobiografia que eu amei muito e que foi muito marcante e que superou muito as minhas expectativas. Eu já admirava muito a pessoa, eu já tava com muita vontade de conhecer um pouco mais, assim, sobre, enfim, a trajetória dele e tudo mais. Mas eu não esperava que eu ia achar a autobiografia dele tão marcante, tão tocante, tão sensível e realmente uma leitura tão profunda, assim, muito mais profunda do que eu imaginava. E, enfim, que é a autobiografia do Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Enfim, por onde começar? O Jung, eu acho que ele é essa pessoa que dispensa um pouco apresentações, mas, sei lá, se tiver que falar algo. O Jung é um suíço que começou a sua atuação profissional como um psiquiatra e que quando Freud cria a psicanálise, quando Jung começa a descobrir sobre a psicanálise, ele fica completamente encantado, porque na verdade a psicanálise ela responde... Na verdade, ela dá forma a várias intuições que o Jung já tinha, vários questionamentos que ele já tinha, dava forma para muitas coisas que ele já pensava, então foi realmente um encontro muito marcante para ele conhecer a psicanálise. Ele se torna psicanalista, durante um tempo ele é um dos principais discípulos de Freud. Freud até considera ele o príncipe da psicanálise, tipo o herdeiro, assim, porque ele era mais jovem do que Freud, e Freud achava que ele ia continuar com a psicanálise, depois que ele morresse, enfim. Eles ficam alguns anos colaborando juntos, nem é muito, na verdade. O Jung, ele já começa a ter algumas ideias, assim, que vão um pouco contra o que Freud acredita. Ele começa a se questionar sobre alguns conceitos de Freud, da psicanálise, e até que eles têm um rompimento ali, em que eles realmente, em algumas ideias muito elementares, assim, da teoria, eles não concordavam, então realmente não teria, eles sentiram que não teria como as duas conviverem em uma mesma ciência como a psicanálise. Então, acontece ali o rompimento deles e o Jung cria a psicologia analítica, que é esse novo campo de estudo, de ciência, de psicologia, de arte, enfim, em que ele desenvolve uma teoria muito rica, muito extensa, assim, a psicologia analítica é realmente uma área de estudo muito interessante, muito linda, e que é tão, sei lá, completa e interessante quanto o Jung era, assim, porque o Jung é alguém... Eu admiro muito ele, assim, no geral. Porque ele era um cara que, além de ser muito inteligente, ele era muito culto. Ele tinha um conhecimento geral extremamente extenso. Ele estudou durante muitos anos. E isso é outra coisa que eu acho muito interessante em relação a ele, assim. Ele era alguém que não se fechou no seu campo de estudo. Então, beleza, ele criou a psicologia analítica, ele era psiquiatra, era psicanalista, tudo isso. Mas ele nunca se manteve só nessa área, assim. Então ele era alguém que ele estudava muito, ele lia muito, ele era muito curioso em relação ao mundo, ele era muito interessado. E ele estudou praticamente todos os campos do conhecimento humano que existem, assim. Então ele era alguém que estudava filosofia, que estudava antropologia, que estudava mitologias antigas, que estudava povos da América Latina, que estudava diferentes culturas africanas, se interessava também muito por filosofia oriental, mas também por arqueologia, também por alquimia. Ele tinha, assim, um conhecimento geral muito vasto. Ele era alguém que estava sempre tentando entender diferentes áreas da expressão humana, e toda essa riqueza de conhecimento, toda essa riqueza, assim, de correlacionar assuntos que a princípio não estariam relacionados, também tá na psicologia analítica. Então ele traz os símbolos para a psicologia analítica, ele cria os arquétipos, ele cria as ideias de inconsciente coletivo, muitos assuntos, e eu sempre achei ele um cara extremamente interessante por causa disso. Ele sempre foi alguém que, tipo, eu admirava muito como essa pessoa, assim, curiosa pela vida, e essa pessoa interessada, e acho que também tinha uma postura que eu achava que ele tinha e que, lendo a autobiografia dele, só se confirmou, de muita humildade, assim, sempre achar que não sabe o suficiente ou que pode aprender.
e sempre se colocar numa posição de alguém aprendendo, né? Então, sei lá, ele poderia simplesmente ficar confortável na sua posição de autoridade na psicologia e não se colocar numa posição de não saber, de estudante indo para um campo completamente novo, mas ele nunca quis ficar cômodo nessa posição de autoridade, assim. Inclusive, na psicologia, ele nunca se colocou como esse contestável saber, assim. Ele sempre se colocou nessa posição meio do tipo, quanto mais eu sei, menos eu sei. Mas, enfim, basicamente o Jung era esse cara que eu sabia que era muito incrível, que eu admirava muito as ideias, então quando eu vi que ele tinha uma autobiografia, eu me interessei muito em ler ela. Só que tem várias coisas muito incríveis, assim, sobre essa autobiografia que foram muito além da minha expectativa. Um ponto mais da história dela que eu acho interessante é que o Jung, ele começa o texto falando sobre isso, assim, que ele sempre desconfiou de autobiografias e que ele nunca gostou muito delas, assim. Porque pra ele era meio que assim uma tentativa da pessoa controlar a narrativa e meio que dar a sua versão dos fatos como sendo a verdade. Enfim, ele sempre desconfiou muito de autobiografias. Mas 4 anos antes dele morrer, olha que mágico isso, ele morreu bem velhinho, não lembro agora, mas era 80 e poucos anos, assim. 4 anos antes de ele morrer, ele começou a sentir que seria talvez interessante contar a história dele. E ele também começou a sentir, tipo, ele começou a lembrar de várias coisas da infância, ele começou a lembrar de vários momentos da trajetória dele. E ele teve essa intuição, assim, de que seria interessante escrever uma autobiografia. Em parceria com uma colaboradora dele, que muitos dos capítulos, tudo é ele contando, mas muitos dos capítulos, como ele tava muito velhinho, ele ia falando e ela ia escrevendo. Mas tem alguns poucos capítulos que ele quis escrever, que são os mais pessoais, assim, que ele disse, tá, não, esses, mesmo velhinho, eu vou escrever eles. E ele sentiu isso de, tipo, quero contar minha história. E, sinceramente, assim, depois de ler essa autobiografia, depois de conhecer um pouco mais a fundo como ele era e a personalidade dele, eu não duvido, tá, que ele meio que sentiu em algum lugar dele que talvez ele tava se aproximando da morte. Tudo bem que ele era velhinho, mas, sei lá, assim, fica muito claro que, e uma das coisas que mais me encantou, assim, dessa autobiografia dele era o quanto o Jung era conectado com o inconsciente dele, com a intuição dele, e o quanto ele respeitava a intuição dele. Então, a frase que abre o livro, que é muito linda e que eu acho que resume muito bem, assim, toda a trajetória dele. Ele diz assim: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. E lendo, tu vai vendo o quanto isso é verdade, assim, o quanto ele, a vida inteira dele, se esforçou por ouvir seu inconsciente, ouvir sua intuição, ouvir o seu ser, respeitar o que vinha desse inconsciente e realizar, levar a sério e botar fé e fazer as intuições dele se materializarem de alguma forma. Então, por isso eu não duvido que ele tenha sentido, mesmo ele odiando autobiografias, eu não duvido que ele sentiu a intuição de eu acho que eu deveria escrever, pum, eu vou escrever. Ele, tipo, não questionava a intuição dele. Se ele sentiu que era pra escrever, assim, isso que eu quis dizer. E nesse livro, assim, então a gente acompanha toda a trajetória dele com muito detalhe, com muita sinceridade, também com muita sensibilidade, assim, a forma como ele vai contando a vida dele. Ele conta desde as primeiras lembranças da vida dele, de tipo, bebezinho, assim, e ele vai contando toda a infância em muito detalhe, os principais traumas, os principais sonhos, principais inquietações. Ele vai contando ali a trajetória dele no colégio, daí depois na faculdade, ele como psiquiatra, conhecendo Freud, como foi toda a relação com Freud, começando a psicologia analítica. Só que além disso, ele começa depois dessa parte mais cronológica, ele começa a ir para outros campos, assim. Então tem um capítulo em que ele só fala sobre as viagens que ele fez para a África e outros lugares que marcaram muito ele, o que ele aprendeu lá. Ele vai contando um pouco sobre a criação dos seus principais conceitos, ele conta sobre crises que ele teve na vida dele, crises existenciais, assim, em que ele sentia que já nada fazia sentido e que algo precisava mudar, e como foi passar por essas crises. E no final do livro é muito lindo que ele começa a falar sobre outras coisas, de tipo assim, tem um capítulo que é só sobre a vida após a morte, em que ele traz tudo que ele já leu sobre, de diferentes filosofias, diferentes culturas, e ele traz um pouco sobre o que ele acredita que é a vida pós-morte. E enfim, assim, é uma leitura que é muito rica, que é muito interessante.
e que essa frase que abre, né, minha vida é um inconsciente que se realizou, nossa, ela é muito verdadeira. E quanto mais tu vai lendo, mais tu vai percebendo isso, o quanto ele realizou o que ele sentiu desde uma idade muito nova, assim, que ele deveria realizar. E o quanto ele sentia, assim, uns chamados que ele nunca deixou de seguir. Tipo, se ele sentia que ele tinha que fazer algo, ele fazia. Ele não questionava esses chamados que ele foi tendo durante a vida, assim. E tem muitas coisas que eu achei muito lindas e muito incríveis do livro, daria pra falar durante horas sobre ele. Mas eu acho que duas, assim, que me marcaram mais foi o fato de que quando ele é bem pequenininho, assim, quando ele... Agora eu não lembro se ele tem uns 10 anos, 11 anos, surge nele uma dúvida, uma pergunta. E ele dedica a vida inteira dele a responder essa questão. Que eu não vou falar qual é, para que as pessoas queiram ler. Mas que, tipo, dá muito essa sensação de missão, assim, quando tu lê a história dele, porque realmente ele tinha uma inquietação desde que ele era criança, que ele vai atrás e ele dedica a vida dele pra achar respostas pra essa inquietação que ele tinha. Muito lindo isso, assim, tu vê a jornada dele em busca dessas respostas e também a forma como ele é sábio. Ele vai envelhecendo e quanto mais ele sabe, menos ele acha que sabe. Na verdade, quanto mais ele sabe, mais ele tem consciência de que tem muito mais pra saber. Então ele é muito humilde também, assim. E tem uma outra coisa que realmente me marcou. Quando eu li aquilo, eu tipo, ai meu, que absurdo, então é muito legal. Que foi que ele é muito sincero, assim, na autobiografia inteira. E tem um momento da vida dele, que ele tem uns 40 e poucos anos, ou até 50 anos, eu acho, em que ele tá vivendo meio que uma dessas crises, que ele não tá se sentindo inspirado, que ele tá sentindo que o inconsciente dele não tá se expressando. Ele sente que falta algo, ele sente que, tipo, que ele não tá conseguindo expressar a intuição dele da melhor forma. E ele sente que ele gostaria de brincar. Brincar como as crianças brincam. Que brincar seria uma forma de algo que não tava conseguindo ser expresso tivesse espaço na vida dele. E ele, sendo quem ele é e respeitando 100% a intuição e o inconsciente dele, ele decide que 1 hora por dia, depois do almoço e antes dos atendimentos, ele já um psicólogo famosíssimo, importantíssimo, autoridade no assunto, ele separa 1 hora do dia dele pra brincar. E nessa 1 hora, ele, tipo, senta no chão e ele brinca que nem uma criança, assim. Ele, tipo, ele brinca de bloquinhos, ele brinca de, tipo, fantasia, de bonecos e desenha. E ele começa a fazer isso 1 hora por dia, todos os dias. E ele começa a sentir que algo que precisava ser expresso começa a ser expressado, porque é quando ele começa a desenhar as mandalas, que, enfim, que daí já vai pra todo um outro campo de estudo dele, que é super interessante. E quando ele sente que ele já colocou aquilo pra fora, ele sente que tudo bem, posso parar agora, e para. Só que olha isso, tipo, eu achei isso a coisa mais linda, assim, eu acho que eu já li. Primeiro, o fato de que ele se permitiu brincar, e isso é uma coisa que eu penso muito, quanto, tipo, o adulto perde essa expressão da criança interior que sem motivo. Por que os adultos não brincam mais? Por que não, tipo, jogam mais jogos? Por que não brincam de correr, sei lá, eu acho brincar uma expressão tão linda, assim, do ser humano, e eu acho meio triste, assim, que a maioria dos adultos se coloca numa posição de seriedade, de que, tipo, tu não pode brincar, tu não pode se divertir, tu não pode subir numa árvore, sabe? Porque os adultos não sobem mais nas árvores, eu não consigo entender. Então eu achei muito lindo esse senhor, autoridade lá do seu campo, de 50 anos, reservando 1 hora do dia pra brincar de bloquinho, não fazendo de uma forma funcional, tipo assim, eu estou fazendo isso como um teste pra ver o que sai, tipo, não, ele sentiu que ele precisava brincar, ele tava brincando, se divertindo. Por acaso, ali ele viu que daí ele abriu um espaço pra expressar algo que precisava ser expressado, mas foi algo muito orgânico, muito natural. Ele simplesmente respeitou que ele sentia vontade de brincar. Achei isso muito lindo. E o muito lindo número 2, ele falar isso num livro em que todas as pessoas do mundo podem ler. Não ter vergonha, sabe? Não ter vergonha de ser quem é, de fazer o que gosta. Não achar, ai, o que vão pensar, ai, vão achar menos de mim. Nada, assim. Ele simplesmente não ter vergonha de ser quem é, assim. E não ter vergonha sei lá, de se expressar na sua totalidade. E qual é o problema? Qual é o problema de um adulto brincando?
Por que isso seria vergonhoso, sabe? Sei lá, eu acho ele, assim, um cara muito sábio, muito inteligente, muito inspirador, muito sensível, muito à frente do seu tempo, assim, bizarro. A forma como ele vê o feminino, a forma... muito à frente do seu tempo. E também eu achei, assim, essa leitura muito boa, muito acessível, muito fácil, muito divertida, assim, muito interessante, zero pesada, zero... sei lá, eu achei super boa, assim. E tu não precisa concordar com tudo que ele acha. Ele fala de vários assuntos meio... ele fala, assim, de espírito, ele fala de vida após a morte, ele fala de magia, ele fala de várias coisas que talvez tu não concorde, mas não precisa. É tipo, não... sei lá, assim, ele é uma pessoa tão interessante que, independente de tu concordar com tudo que ele fala ou não, é muito massa de ver como os pensamentos dele foram evoluindo, de como os interesses dele foram mudando e como ele foi construindo algo muito único e ao mesmo tempo que bebe de tantas fontes e tão rico, assim, né? Que conecta tantos pontos que antes estavam separados. Ah, então, enfim, o Jung é esse cara, assim, muito inspirador e eu já achava ele muito massa e daí depois de ler a autobiografia dele, achei ele bizarramente massa. E realmente acho que vale muito a pena. É isso. Memórias, sonhos, reflexões do Jung.